Fala Nação, quer acompanhar tudo sobre o Mengão, matérias esportivas, melhores momentos? Então já não perca tempo e se inscreva no nosso canal. Também não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Saudações rubro-negras e fique com o vídeo. Abraço. É o Bruno abrindo, é uma área que se abre, é uma brecha que se abre no meio da defesa, é o Everton atacando esse espaço, é o Everton que começa o ataque do lado direito, mas ele chega para finalizar pela entrada, pela ponta esquerda da área do Tagliari. Então, assim, tem toda uma movimentação que não é simplesmente pela fragilidade. Você também se movimentou para criar esse espaço. Sim. Você pode criar contra uma defesa mais sólida, contra uma defesa menos sólida. Agora, havia todo o entendimento. Mas por quê? Por causa da fluidez que você falou, né? Solto, as interações são melhores. E o Paulo bate muito nessa tecla. As posições não são novas. Agora, eu quero que eles interajam da melhor forma. E acho que ontem esse Flamengo começou a interagir da melhor forma. E uma torcida que aprendeu a cobrar e a subir o sarrafo, ela também aprendeu a detectar quando isso melhora. Ontem eu vi essa melhora. Não é porque era contra o Tajeres, não é porque foi 3-1, não é porque era Libertadores. É porque ela viu um sinal. Ela viu 2-0 semana passada contra o Sport Cristal e não se empolgou. Sim. Ontem, ela minimamente olhou e falou, pô, dá para voltar a jogar. É isso aí que a gente se acostumou. É essa movimentação. É assim que abrimos espaços. Então, acho que o recado é muito mais por isso do que exatamente pela fragilidade. Poderia ser um Tajeres, o mesmo Tajeres, e um grupo que não se movimenta. E sair com 1-1, com 2-1, sabe? Morno, uma coisa ali sem convencer. Acho que ontem a torcida olhou para o campo e viu que ela pede, que ela se acostumou, que ela passou a aplaudir. Acho que até o que a gente aprendeu a gostar de ver do Flamengo. Que deu certo, né? Porque o passe do Bruno Henrique era para o Gabriel, né? Não, eu acho que são duas situações. Se o passe não encaixa no Gabriel, você tem alguém chegando atrás. Sim. Mas entendeu? É errado que deu certo. Eu entendo. A intenção do Bruno Henrique não era passar a bola. Mas o conjunto como um todo, a aceleração que o Arrascaeta dá sem correr, que é o toque de calcanhar, o tapa do Bruno, e ele chega. Como ele não chegou, tem um jogador compondo. Na verdade, ele deu um passe automático. E isso é muito bom, porque você já é aquela percepção de você sempre saber que em algum momento alguém do Flamengo vai pisar naquele setor. Então aí é o mérito do Bruno, que ele viu que, pelo menos na passada, geralmente, quando ele faz, né, essa jogada pela beirada, alguém vai atacar essa região da meia-lua. E se foi o Arrascaeta, se foi o Everton, se era o Bruno, o Gabriel, não importa. Alguém vai atacar esse setor. O Flamengo tem isso, né? Exatamente. Acho que vai voltar o replay ali. Ó, o Everton comemorando, vai ser repetido. Olha só, a movimentação, Bruno, ó, o buraco que se abre, o Everton ataca o espaço. Então, assim, nada disso é simplesmente por uma fragilidade. Você cria essa situação. Sim. O adversário, ele cai na sua pegadinha, mas você cria, você abre uma movimentação. Você abre uma movimentação. Eu estou entendendo o que você está falando, mas depende do ponto de vista. Se o Flamengo toma esse gol, estava todo mundo caindo, matando em cima do Arão, que não fez isso, em cima do Thiago Maia, em cima do Andrés Pereira. Eu acho que são sempre duas óticas. Quem abre espaço, quem deu a brecha. Mas isso acontece no Liverpool City, no Flamengo Tajeres, no Real e Chelsea. Agora, esse Flamengo não vinha nem abrindo esse espaço. Quantas e quantas vezes a gente falava, Flamengo roda esse movimento e não cria espaço. Agora ele criou. Tem a segunda parte do debate que eu concordo. Mas o Tajeres também deu brecha. Mas você confundiu o adversário. Nós vamos falar sobre ele mais tarde, entendeu? Vamos, deixa eu só, acho que restabelecer o sinal com o Zé. Deixa eu colocar o Zé nessa roda aqui também para falar de Flamengo. Óbvio que daqui a pouco a gente vai falar de Corinthians, o Zé não tá na arena por acaso, mas eu quero a opinião do Zé Elias também sobre esse jogo de ontem. Zé, tá ouvindo bem agora? Tudo bem aí? Boa, sim, tá agora sim, agora então, tudo vamos tranquilo. nessa, que eu quero saber o que você achou desse quarteto. A gente estava falando aqui da movimentação mais natural deles no jogo de ontem e quanto isso influencia. O Everton fala isso na entrevista coletiva pós-jogo, né? O coletivo influencia no individual. Então, talvez por isso o futebol dele ontem tenha aparecido de uma maneira que não aparecia há muito tempo também, Zé. Bom, Daniel, eu sempre procuro falar sobre referências, né? Nos momentos difíceis, quando você tem as suas referências em campo, fica muito mais fácil. Então, quando você aproxima esses 4 jogadores e deixa, né, aquela movimentação livre, tranquila, e fala para eles mais ou menos, eu vou tentar colocar da forma mais simples possível. Olha, vai lá, façam o que vocês sabem dentro da nossa organização, mas eu quero vocês próximos, porque vocês próximos, vocês se conhecem, sabem a movimentação
no olhar. É o que aconteceu ontem, né? Foi o que aconteceu ontem, né? Você percebe aí a movimentação do Everton, a movimentação do Arrascaeta. Quantas vezes nós falamos aqui, o Everton não é lateral esquerdo, não é ala esquerda. O Everton tem que jogar por dentro para fazer a função que ele faz, né? O Arrascaeta tem que jogar um pouquinho mais livre, solto, para aproveitar a individualidade dele e a capacidade dele de jogar nos espaços entre as linhas das equipes adversárias. Então tudo isso nós conseguimos ver ontem. É um time que tem os seus problemas. Eu vi o Facinca, né, falando sobre as questões defensivas, mas tem essa questão da transição de 3, de 4, né, ataca com 3, defende com 4, que isso eu acho que agora vai se tornar um pouco mais automático com o passar do tempo, o entendimento entre eles, entre defesa, meio campo e ataque. Mas é aquilo que nós sempre falamos, quando você tem um potencial e você tem a capacidade que esses jogadores têm, você tem que criar o máximo possível de situações que eles fiquem em uma zona de conforto para que eles possam fazer as funções táticas, que é pedida pelo seu treinador, mas com a bola nos pés, que eles possam jogar. Hoje tem tudo, né? Você tem intensidade, jogar com a bola, sem a bola, mas se você não souber jogar com a bola quando tem ela nos pés, fica mais complicado, porque você vai roubar e entregar para o adversário. O time do Flamengo tem um potencial enorme do meio para frente, né? Tem um potencial fantástico em termos de criatividade. Então, nada mais justo do que deixá-los jogar. E eu acho que isso foi o que aconteceu. Só lembrando um pouquinho, não quero fazer esse comparativo, mas lembrando um pouquinho daquilo que acontecia com o Jorge Jesus quando o Flamengo tinha a bola nos pés. Eles tinham total liberdade de movimentação. E isso é difícil para uma defesa que perde as referências, né? Quando você tem um jogador estático é muito mais fácil de você marcar. Quando você tem jogadores que se movimentam e tem a qualidade que esses jogadores do Flamengo têm, é mais difícil, é muito mais difícil, muito mais complicado. E acho que foi o Pedro que falou aí, né? Antes não fazia, agora fez. A culpa não é do Flamengo, o problema é do Tajeres. O Flamengo saiu com a vitória e o vestiário com confiança. Aqui, ó, o torcedor do Flamengo, ele tá empolgado até a página 2. O Doval fala assim, Daniela, avisa a bancada que o adversário era terrível, corroborando com o que disse o Facincani. O Digo fala assim, eu não vi a evolução causada pelo técnico. O Paulo Souza cedeu ao posicionamento antigo desses 4. Aí faz as críticas dele. Continua sem saída de bola, o time só toca pra trás, chutão quando tá bem marcado. E o Antônio fala, o Flamengo jogou pouco. O Gabi morto tá mal ainda. Ele dá uma cutucada no Gabigol aqui, dizendo que o Gabigol não rendeu o que era esperado. Como é que saiu o lance do pênalti? É uma jogada que ele participa, né? O Gabigol faz o que ele sabe de melhor. Sai da área, faz o facão, puxa a marcação, a bola entra por dentro. Quem cobra o pênalti? É o Gabigol. Ai. O torcedor tá pegando o pé do Gabi morto, Gabigol, como queiro aí, do Lio Gabi. Mas dizer que ele não jogou nada... ficar com uma coisa muito ali. Se ele não fizer gol toda hora, de 5 em 5 minutos, ele não tá jogando nada. O Flamengo fez o que tinha que se esperar Gabriel se dele. movimenta, Gabriel abre espaços. Eu achei a movimentação dos 4 ali, Arrascaeta um pouco acima, Everton com 2 gols. Agora, o Gabriel não estava morto ontem, não. O Gabriel participa, inclusive. Fala, Facinca, que eu vou colocar aqui o Flamengo fez o que se esperava dele ontem, ganhar de um adversário mais limitado, e ótimo, e que bom que conseguiu, é isso que é importante. O ponto fora da curva é ter dificuldade contra esse time de time, né? Contra esse tipo de time. O Flamengo não teve dificuldade, ele se mostrou seguro, e o que o torcedor espera nesse momento não é nem espetáculo, é segurança, é jogar com segurança, é jogar quão mais simples possível o Flamengo conseguir ser, para se tornar um time que, na própria Libertadores, passe esse tipo de recado. Também jogamos quando precisa e vamos atrás do resultado, que na Libertadores é mais fundamental do que o espetáculo. Quantos times dão espetáculo na Libertadores e ficam pelo caminho? Libertadores é diferente. O próprio Atlético, né? Exatamente. Você tem que ter o resultado também. O Flamengo tem que jogar, convencer e ter o resultado. Se o resultado for 1-0 em vez de ser 5-0, comemore 1-0. Fala, Zé. Não, eu quero, dentro do que o Facincani está falando, e eu concordo com ele, é só lembrar o que o Palmeiras jogou contra o Atlético Mineiro o ano passado na Libertadores. Primeiro jogo teve dificuldades, no segundo jogo conseguiu o resultado, e a entrevista do Abel pós-jogo. Eu tinha um planejamento e esse planejamento deu certo. Muitas vezes você tem que escolher.
Eu quero passar a fase. Como? Ganhei de 0-0, 2-0, 3-0, jogando bem, jogando mal, mas eu passei. Se o Flamengo bater campeão, ninguém vai lembrar se o Gabriel fez um gol ou não, se ele jogou bem ou não contra o Tajeres. Vão comemorar e colocá-lo como um dos ídolos da história do Flamengo. É o torcedor, a gente sabe como o torcedor funciona, mas isso não pode influenciar o vestiário do Flamengo. E Dani, time desorganizado não é campeão. Time ruim não é campeão. Ele tem algum mérito para ser campeão. Claro. Então, independentemente de como ele vai ser campeão, ele vai ter esse objetivo traçado e, dependendo do título, de uma forma mais evolutiva. Ou seja, tem equipes que... Eu falava em 2018 do Palmeiras, não vou mudar o assunto rapidinho, mas é só para dizer. Aquele time não jogava uma bola para ganhar uma Libertadores. Tanto é que não ganhou. Ele foi campeão brasileiro porque ele atacou 2 objetivos que eram maiores que ele não conseguiu. E aí ele foi campeão brasileiro pela sobra ali, beleza. Se o Flamengo tem como objetivo ganhar a Libertadores, ele tem que jogar pela segurança dentro dessa competição, né? E jogar um futebol que nessa competição, ou os adversários olhem para ele e falam, pô, os caras estão cascudos. Sim. Não é um time de espetáculo e tal, mas é um time cascudo. É um time que na hora do vamos ver, vai lá e resolve, vai lá e faz um gol, faz um segundo gol, né? Então, é esse tipo de postura. Você precisa jogar de acordo com o tamanho da competição. Né? Essa competição hoje exige que o Flamengo seja mais cascudo e menos visual. Até porque, Dani, desculpa, futebol não é show da Broadway. Entendeu? Que o show da Broadway é o seguinte. Mesmo num final triste, ele é bonito. Né? Você vai lá, você vê aquela peça toda, aí você tem um final triste. Nossa, mas que lindo, me emocionei. Ai, mas o final não foi feliz, mas não faz mal, que espetáculo lindo. Futebol, meu amigo, não é peça de teatro que final triste vai ser aplaudida. Final triste no futebol é tragédia. Futebol tem que terminar com um final feliz toda hora. E final feliz, não importa o conjunto, ele tem que ganhar, ele tem que resolver. Se o Flamengo quiser bater campeão, não importa como, tem que jogar pra isso.